we are moving to Alessandra Bezerra from University of São Paulo. Alessandra, hello. Good to see you. Oi, Arthur, tudo bom? Tudo. Bom revê-lo também. Vocês estão me ouvindo? Essa pergunta clássica, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Ops, só um minuto, deixa eu... Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do Arthur e da Lise para participar desse evento extremamente importante. Parabenizar pela organização, né? A Alessandra Moura comentou mais de 20 pessoas envolvidas, a todos que participam também desse projeto. Eu tenho certeza que serão 2 dias riquíssimos. Eu trago aqui um olhar que eu acho que complementa muito, adorei, Lise, linda a apresentação de vocês, foi muito bom olhar. Eu tinha lido o manifesto, mas pelo olhar de vocês ainda ele é mais enriquecedor, e com imagens belíssimas, né? Então acho que compartilhar com todos nós esse movimento que vocês fizeram foi bastante rico. Eu acho que a minha fala aqui soma muito, né? Complementa a fala de vocês, por trazer esse olhar do Sul global, e também pensando nas questões, enquanto vocês trazem a escola para a comunidade, o meu olhar também da comunidade para a escola. Então acho que a gente pode ter um diálogo bem frutífero em relação a isso. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou, para quem não me vê, como a Alessandra colocou, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, graças à pandemia, e bióloga de formação, com doutorado em educação. Fui professora da educação básica, educadora ambiental em ONG, pesquisadora e educadora em museus, enfim, um percurso entre pesquisa e ensino. E hoje eu atuo como professora universitária na Universidade de São Paulo e sou coordenadora do grupo Choices, que é um grupo que trabalha nessa interface da educação e da comunicação em ciências, numa perspectiva histórico-cultural. Então, eu trago aqui, somando a fala, gostei muito que a Alessandra colocou no início, né, a importância da gente trazer o diálogo fundamental entre a educação em ciências e a educação ambiental, e aí eu somo aqui algumas outras áreas de onde eu falo, que é a divulgação científica e a educação não formal. Então, eu espero também contribuir com esse debate, com um olhar aqui, eu vou falar do nível de análise da micro escala, né, da relação professor-aluno, educador-educando. Eu sei que esse seminário vai ser rico, porque a gente vai ter níveis aqui falando de políticas públicas, no nível macro, no nível meso, institucional, e o meu olhar aqui vai ser nesse nível micro da sala de aula, na sua relação com o território. Então, eu trago 2 casos de divulgação científica participatória envolvendo o território com os atores locais, de cocriação e produção de mídias, buscando entender quais, né, explicitar os referenciais teórico-metodológicos que basearam a nossa prática, né? Eu trago aqui as pesquisas do grupo, esse grupo que eu coordeno, e pensando também como que essa prática faz emergir novas concepções, valores, enfim, e perspectivas teóricas numa reflexão dialética de teoria e prática. Lembrando também que quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que passar por conceitos como equidade social, justiça ambiental, né, que a Liz e a Linda já trouxeram, e também aqui participação, e eu trago pertencimento. E aí a noção de território, né, é bastante importante quando a gente fala em pertencimento e participação. Então eu trago a ideia do território enquanto um espaço, né, um lugar de vivência humana, de criação, de significação e estabelecimento de referências, que vem, né, numa vivência de relações que sejam cognitivas, afetivas, conativas, e muito estabelecidas por relações de poder, sejam elas relações políticas ou relações simbólicas, numa apropriação contínua, né? Para mim, o território é um espaço de contínua significação e construção e apropriação. Também trago na minha bagagem, né, referências da área de divulgação científica, que eu coloco aí junto com a educação ambiental e a educação em ciências também, uma outra área que pode contribuir para os debates sobre as questões socioambientais. E
trazendo especificamente da área de divulgação científica, essa transformação que a gente vê no campo, pensando partimos de mídias mais transmissionais, mais unilaterais, muito próximas daquilo que Freire chamou de educação bancária, para pensar em modelos mais participatórios e mais dialógicos, que vão além e trazem, né, as visões diferenciadas, os diferentes pontos de vista e uma maior complexidade nessa produção. E nisso nos faz chamar para uma visão, trazer uma perspectiva cultural para o processo de divulgação científica. Então, pensando na divulgação científica enquanto cultura, né, a gente sai dessa lógica da produção de conhecimento de um público, né, especializado para uma transmissão para um público leigo, e a gente entende, então, a divulgação científica como um fenômeno que acontece imerso na cultura local. Então, quando a gente está no processo de produção, de cocriação ou produção de mídias, a gente está falando também, por exemplo, de representação. Representação, por exemplo, do que é o meio ambiente, representação de ciência, representação de sustentabilidade. Quando a gente toca nessas representações, também tem processos regulatórios, né? Quem controla o que é essa sustentabilidade, do que, para quem, por quanto tempo, com que intuito. Então, essas questões permeiam as nossas ações de divulgação científica quando a gente traz uma perspectiva cultural para esse processo. E é com esse referencial teórico-metodológico de pressuposto que eu trago aqui alguns exemplos para a gente conversar sobre participação em mídias cocriadas. O primeiro caso acontece no contexto do projeto de reintrodução do papagaio do peito roxo no Parque Nacional das Araucárias. Eu vi que tem aqui o pessoal que está participando, que é de Santa Catarina. Esse projeto foi desenvolvido lá, na região sul do país. É uma região, o Parque Nacional é uma mata de araucária que faz parte do bioma de Mata Atlântica, um importante bioma do Brasil, e que sofre, como outras áreas, com pressões, principalmente em função da expansão agrícola e urbana. É uma área de preservação de espécies em risco, por exemplo, o papagaio do peito roxo, que a gente pode discutir aí os benefícios e malefícios de se estabelecer uma espécie bandeira, uma espécie chave, né, de guarda-chuva, mas é um projeto, né, o papagaio do peito roxo dá uma identidade local, e eu queria trazer para vocês essa questão. Então, tem uma ONG, Instituto Espaço Silvestre, que trabalha nesse local, que faz a reintrodução de papagaios capturados pelo tráfico ilegal, ou que foram doados por pessoas que usaram, né, pegaram esses papagaios como pet e resolveram doar para a ONG fazer a reintrodução no ambiente natural. Mas também fora esse trabalho, tem uma perspectiva de geração de renda com a comunidade e envolvimento com esse parque nacional que foi ali estabelecido. Também tem uma vertente educacional, como de ciência cidadã, e é um projeto que tem uma inserção política e está muito presente na região. É importante mostrar que as pessoas convivem com esse projeto no seu cotidiano, inclusive sendo exposto nos veículos oficiais da prefeitura local. E também, obviamente, uma série de tensões e conflitos, né, emergem da ação dessa ONG, principalmente em relação à captura do papagaio, em que por várias vezes os funcionários da ONG já foram ameaçados, enfim, com quebras de equipamentos, tudo mais. E a nossa questão, então, era entender, nesse universo de tensões, né, que eu mostrei aqui para vocês muito rapidamente, como que as crianças se relacionam com essas tensões relacionadas ao seu território, as questões ambientais que estão presentes nessa dimensão. Então, o Marcelo, que é um aluno de mestrado, também com interesse de trabalhar com as mídias participatórias, a gente foi tentar compreender, né, sabendo que muitas das mídias que são circuladas no contexto local, regional, são feitas para as crianças e não pelas crianças, com as crianças. A gente queria entender como que as crianças construíam essas mídias e, ao mesmo tempo, o que elas traziam dessas tensões do seu território para compor esses materiais. Então, a gente trabalhou com 3 escolas da região, de Passos Maia e Ponte Serrada, uma delas dentro de um assentamento do Movimento Sem Terra, que é um movimento bastante importante no Brasil, de ocupação de terras improdutivas, distante do centro urbano, né, numa zona rural que fica a 20 quilômetros do centro urbano,
Uma outra escola na área rural, também com turma multisseriada, onde a principal tensão ali é a extração de pinos e eucalipto, e uma escola na região periférica urbana de Ponte Serrada, também com crianças de 6 a 10 anos. Essas crianças, então, foram convidadas a trazer os seus valores, percepções sobre o caso do papagaio do peito roxo, e foram convidadas também a criar seus personagens, montar um enredo, fazer as narrações, enfim, construir tanto 10 histórias que elas construíram para a rádio local, e também gravaram audiovisuais que foram projetados nas cidades participantes. E essas novelas, né, que foram para a rádio local, elas foram reprisadas durante um longo período de tempo em toda a região. Então, realmente, eram mídias de divulgação científica, né, ativas, que foram utilizadas pela população local. Mas como que as crianças participaram? Elas trouxeram essas tensões que eu coloquei aqui anteriormente sobre a leitura do seu território, né? Então a gente percebe que sim, as crianças trouxeram de forma contextualizada, trazendo elementos do seu ambiente, brincadeiras, elementos da cultura, elementos do ambiente natural, e também colocam essas tensões de uma forma simbólica. Então muitas vezes elas representavam essas tensões entre o papagaio, a conservação do papagaio, o uso da unidade de conservação, trazendo aí a perspectiva de bem e mal, que está muito presente nas histórias infantis. Então, elas trouxeram isso para suas histórias também, muitas vezes de forma antagônica entre o bem e o mal, mas também de formas, outras vezes, sincréticas, né, do bem transformando em mal em bem, e que isso a gente percebe também que traz uma participação identitária, ou seja, elas reivindicam para si uma identidade individual do grupo no processo de construção de mídias. Então, que contribuição que eu vejo, né, que trabalhar com essas mídias participatórias podem trazer para a sala de aula? Primeiro, deixando claro que é mais uma possibilidade de abordagem, né, que o professor ou a professora pode ter na sua sala, mas eu acho que também essa forma de participação, trazendo o território, ela fortemente contribui para a gente perceber, levantar e apontar as tensões e conflitos que estão imersos nesse contexto. E pode ajudar também a fortalecer o vínculo da escola com o seu território a partir do momento em que esses atores locais são articulados, né? A rádio, o posto de saúde, os projetos culturais, trazendo um currículo mais localizado e, portanto, flexível, e com uma mídia de uma grande circulação externa. E mais importante que eu vejo agora no Brasil um movimento, né, de trazer a alfabetização midiática para a sala de aula, no momento em que as mídias sociais estão tomando conta fortemente, né, de vários locais. O trabalhar de uma mídia participatória, a gente traz aí para uma cultura da mídia mais diversificada e mais democrática. Eu acho que isso é um ponto importante. Um segundo caso que eu quero trazer aqui também de forma resumida, já no outro contexto, né, aqui a gente sai da região sul, agora na região sudeste do país, a gente tem uma grande megalópole no Brasil, que é a região metropolitana de São Paulo, extremamente adensada. E nessa região a gente tem a Universidade de São Paulo, que é a maior universidade do Brasil, e eu destaco nessa imagem uma comunidade, que é a comunidade de São Remo, em que foi estabelecida nesse local, dentro do território da área da universidade, justamente porque foram pessoas migrantes que vieram para a cidade de São Paulo para construir, edificar a Universidade de São Paulo. Então, os primeiros moradores se estabeleceram ali nos acampamentos das construtoras e depois montaram residência fixa, constituindo hoje um complexo conhecido como, né, característicos das favelas brasileiras, com poucas áreas verdes, enfim, problemas de saneamento básico e grande adensamento. Mas também uma comunidade extremamente organizada, né, com várias associações, projetos culturais sendo desenvolvidos, ONGs, e para esse projeto a gente estabeleceu a parceria com o Projeto Alavanca Brasil, justamente porque eles tinham os contatos com as escolas públicas com que onde essas crianças estudam. Só que não há escola dentro dessa comunidade. Então, todas as comunidades em que as crianças, as escolas em que as crianças estudam são localizadas numa distância consideravelmente grande a partir da sua moradia.
Então, o nosso projeto, no contexto dele, né, foi no contexto de formação inicial de professores, em que a gente traz uma disciplina para licenciatura em ciências biológicas, em que tanto os agentes da comunidade, quanto alunos de graduação, professores, pós-graduandos, elaboram, planejam, foi um planejamento participativo no semestre anterior, daquilo que vai acontecer no semestre seguinte. E no nosso contexto também, uma inspiração aí teórico-metodológica a partir da praxis. A gente tem um trabalho em cima das ideias freirianas, né, de tema gerador, investigação temática, e também buscando as ideias de abordagem temática freiriana, que é essa adaptação das ideias de Freire para a sala de aula. Então, no primeiro momento, né, de observação da realidade, se busca entender, né, a prática concreta daquela comunidade, localizando tensões, conflitos, contradições, enfim, né, buscando, tentando encontrar aquele tema que é significativo para aquela comunidade, incluindo, né, a gente está no projeto coletivo, os nossos alunos, os nossos professores de formação. Nesse primeiro momento, as crianças trouxeram para a gente, né, nos mostrar uma nova comunidade a partir do olhar delas, daquilo que dos locais que elas gostam, não gostam, que elas se sentem confortáveis, se sentem seguras, daquilo que elas querem ver transformado, aquilo que elas querem manter. Então, elas nos trouxeram essas leituras do território delas. E no segundo momento, a gente trazia aportes teóricos, metodológicos, teórico-práticos, que poderiam também entender, né, construir essa relação de praxis que a gente quer estabelecer nessa comunidade a partir, por exemplo, né, entre outras atividades, de uma cartografia que traz essa relação das crianças com o seu território. A partir disso, então, veio uma proposta de ação, que eu acho que dialoga muito com o que a Linda e a Lise trouxeram, né, de como a gente, então, transforma, né, age na transformação desse território, que, como coloquei no início, está sempre em transformação, em contínua transformação. Então, as crianças escolheram, junto com os professores de formação, diferentes temas. Eu vou trazer aqui um deles, somente, que foi as condições do Riacho Doce, que é um riacho que atravessa a comunidade. Para as crianças, até então, aquele riacho começava ali, na comunidade, é um riacho canalizado, e as crianças quiseram, então, entender, né, como onde que ele nasce. Inclusive ele nasce dentro da universidade, por onde ele percorre, foram entrevistar moradores para entender, por exemplo, por que tinha o esgoto sendo jogado diretamente naquele córrego, entender esse percurso do córrego, o que vai acontecer com ele depois que ele passa da comunidade. Então, eles se apropriaram de uma forma do riacho, tentando compreender o que pode ser feito para uma transformação, pensando que não adianta um movimento só individual, mas tem que ser um movimento coletivo, de organização de moradores, incluindo as políticas públicas via subprefeitura. Eles optaram por uma forma de comunicar as suas impressões, né, as suas leituras de território, a partir da marcação feita, por exemplo, que a ONG Rios e Rios já faz em São Paulo, marcando todo o trajeto quando o córrego, né, está subterrâneo até ele emergir dentro da comunidade. Então, essa forma de mostrar para a comunidade que ali tem um riacho que vai adentrar depois na São Remo. E também todo o grupo, com os outros temas geradores que foram vistos, também quiseram fazer um grafite coletivo, era outra forma de comunicar aquilo que eles leram do seu território, né, colocando, também convidando grafiteiros da própria comunidade e grafiteiros de fora. E a gente pergunta, né, assim, o que foi transformado nisso? Então, uma fala que eles colocam, esse muro é como o muro do México com os Estados Unidos, né? O México é a São Remo e os Estados Unidos é a USP. E no primeiro momento, se por um lado as crianças ressignificaram muitas das suas relações com aquele território, expressaram isso, né, para a sua comunidade nesse muro, pelo grafite, por outro lado também, esse grafite, né, ele estaria maquiando essa separação entre comunidade e universidade, e, inclusive, né, nos fazendo pensar e refletir sobre a importância desse muro, a falta de importância desse muro e a necessidade dele, né? Então, acho que é uma reformulação também da nossa prática a partir daquilo que a comunidade e as crianças, principalmente, nos colocam.
E pensando também que toda transformação que a gente faz sobre o mundo, a gente se transforma, né? Transforma a si mesmo. Então, acho que esse exemplo foi muito forte para a equipe de como reconfigurar também e ressignificar esse mundo e, inclusive, a não necessidade dele, né? A retirada dele. Então, voltando para as contribuições, né, que eu vejo das mídias participatórias, eu acho que tem a ideia da emergência do território fortemente quando a gente traz essa perspectiva do mais cultural para essas mídias, pensando também no enfrentamento dessa mudança do Estado básico, né, que a gente já pensa que o ambiente está dado como ele é, né, ele sempre foi assim, esquecendo quais foram as relações históricas, né, então trabalhar nessa perspectiva também traz a história das pessoas na relação com o seu território. E também eu acho que a gente sai desse enfoque conservacionista e passa por um enfoque da complexidade, que numa pesquisa que a gente fez recentemente com mais de 1.500 respondentes, já com formação básica completa, essa visão mais dual das relações das questões ambientais, né, responsabilidade do indivíduo ou responsabilidade do governo, integrado ou não integrado, uma ação voltada pela afetividade, pelo amor, ou uma ação voltada para a racionalidade técnica. Enfim, essas questões duais, elas simplificam de uma maneira, né, reduzem uma complexidade que é necessária para a gente debater essas questões ambientais e agir em prol de uma transformação desejada, né? E aí, vários desafios eu elenco aqui que emergem, né, dessa prática. 5 minutos, né, Ana? Já estou terminando. Entender também um pouco como a gente realmente consegue incluir a narrativa das crianças e dos adolescentes nessas mídias, né? São mídias de cocriação e realmente respeitar essas regulações que as crianças trazem. Pensar também no tempo escolar, né? O tempo espaço escolar que tem as suas limitações, tem a sua organização e trabalhar nessa perspectiva, sim, interfere no planejamento, exige um currículo mais flexível. Pensar também, né, uma pesquisa de um mestrando, Rodolfo, que a gente queria entender se os professores e professoras estavam indo, né, para os seus territórios, discutindo isso com as crianças, trazendo o território para a sala de aula, né, incluindo a escola no território, e a gente percebe que poucos professores, né, eles saem da escola, mas muito em função não de uma questão individual, né, de o professor ou não quer, ou não está preparado para isso, não tem formação, pelo contrário, se sentem muito seguros para essa prática, mas as questões operacionais, né, que incluem segurança, estabelecimento de parceria, não contribuem para essa ação. E aí, pensando no que a Liz e a Linda também trouxe sobre a articulação com os atores locais, também essa função acaba sendo atribuída à escola. Os próprios atores não escolares definem que a escola é o centro para fazer essa articulação. E como desenvolver isso, né, a gente já com as limitações do tempo e espaço escolar, e ainda mais considerando as divergências ideológicas, né, e os diferentes interesses desses atores todos que estão em jogo. O outro desafio também que eu trago aqui é a gente pensar de forma interseccional, né, trazendo questões de raça, gênero, classe, lembrando que quem é mais afetado hoje, né, sempre foi, né, é o que menos participa dos processos decisórios. Eu acho que isso é fundamental a gente lembrar. E também outro desafio, que quando a gente pensa em mídias mais de déficit, né, daquele modelo mais tradicional que eu estava comentando, a gente vai muito na lógica da pessoa deve mudar o seu comportamento, né? E aqui, nas mídias participatórias, a gente traz um desafio que é o direito de ter acesso, de participar, de discordar, de pensar diferente, né, de agir de forma corresponsável. A gente pensa no sujeito de direitos e de responsabilidade compartilhada. E aí, assim, só para fechar, estou fechando mesmo, a cultura da participação, ela vai exigir para a gente transparência, né? Eu gosto muito da fala da Emily Dawson aqui da Inglaterra, que ela fala, vamos abrir as regras do jogo, né? Isso é bastante importante se a gente quer incluir o maior número de pessoas, de conhecimentos, de práticas. E também trago o trabalho de uma outra orientanda, que é a Bianca, que ela vai também trazer as questões éticas, né? Quando a gente está trabalhando com crianças de 6 a 10 anos, por exemplo, óbvio que a ética é importante para qualquer idade, mas quando a gente está trabalhando especialmente com essa idade, a gente não pode esquecer que valores como reconhecimento, liberdade e confiança são fundamentais. Então, só fechando com alguns questionamentos que eu gostaria de colocar, né? Como que esse foco individualizado que a gente tem visto muito nas escolas, a demanda por avaliações quantitativas, né, resultados quantitativos, aí a gente pode falar do Enem no Brasil,
eu estou aqui impressionada com o GCSE aqui na Inglaterra, como que eles acabam por moldar, né, a forma como a gente problematiza as questões ambientais. E será que a gente consegue fazer isso de forma realmente participatória? Quais são, né, e como que a gente está atribuindo responsabilidade para os nossos alunos e alunas para mudar a sua vida cotidiana, né, como evidência de agenda, considerando a equidade de forma interseccional, né? A gente tem como a gente consegue fazer isso. Então, acho que são algumas questões, desafios, né, que eu trago aqui para a gente debater. Eu acho que já estourei meu tempo, né, que já me avisaram um tempo sobre os 5 minutos, mas eu queria deixar aqui meu e-mail também, caso queira entrar em contato, estou disponível, e também para a gente conversar neste momento. Desculpa, Arthur, acho que eu estourei bem meu tempo, né, Ana? Alessandra, não, você parou e tinha 1 minuto ainda para você falar, na verdade, de Opa! acordo com o tempo da Ana. Ah, só avisando aos tradutores, eu vou fazer o seguinte: quem apresentar em português, eu vou interagir com a pessoa em português, tá bem? Para vocês também não ficarem loucos indo de um lado para o outro. E se apresentar em inglês, eu falo em inglês, tá legal? Alessandra, primeira reação minha, tá? Para você e refletindo, na verdade, a reação das pessoas, desculpa, das pessoas no chat, é que assim tá todo mundo impressionado com o que você conseguiu fazer nesse projeto no Brasil. E eu queria fazer um testemunho meu, pessoal, para você. Quando eu saí do Brasil e vim para o UK, para a Inglaterra, morei muito tempo em Leeds, agora aqui em Londres, sempre me chamou muita atenção da de como é que a pedagogia aqui na Inglaterra ela é centrada no estudante. Eles fazem isso de uma forma brilhante. Aprendi muito com isso. Minha aula de hoje não é a mesma que era quando eu morava no Brasil. E eu em conversas com colegas meus de Recife, Pernambuco, de onde é Freire, né? Paulo Freire é de lá, que Uhum. tem uma grande influência na pedagogia em Pernambuco, claro que tem. É, eu dizia, poxa, mas é engraçado, eu vejo mais Freire na Inglaterra do que em Pernambuco, nas aulas em Pernambuco, por conta disso, por conta de sempre haver esse convite para os alunos expressarem o que pensam, para trabalharem em grupo, para reconceitualizar ideias, a exprimir valores, e etc. Mas o que você apresentou para a gente hoje, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vi nada igual. Eu acho que esse seu trabalho para o contexto da Inglaterra, ele é muito importante, porque essa ideia de praxis, de reflexão sobre a prática, da utilização de valores e percepções das crianças na comunicação científica, de entender o contexto ao redor, isso que você falou de como é que o esgoto era despejado em determinados locais, e que as crianças estudassem e se perguntassem de por que isso acontece, o muro, por que existe essa divisão. Assim, você trouxe questões muito inspiradoras, muito inspiradoras. Eu gostaria muito de conversar mais com você depois, mas sem querer dominar aqui também a... Deixa eu trazer algumas perguntas, tá certo? Claro. Do chat para você. E eu vou ler ou em português ou em inglês, tá, pessoal? Se tiver em inglês, eu vou ler em inglês, tá? So, a Sil Sagira, desculpa se eu pronunciei errado o nome, desse lindo projeto, Alessandra, também sou bióloga e tenho trabalhado com o conceito de engajamento de público em ciências. Consegui colocar um pouco disso que você fez na agência de inovação da Unifesp, mas ainda a academia se assusta. Gostaria de ouvir sua opinião, conselhos e ideias para isso. Sim, é porque ela disse aqui o seguinte, desculpa, eu pulei aqui uma parte, achando que ia ajudar. Ela disse, eu tenho trabalhado com engajamento do público em ciências, que estudei com o Science Academy Group, no lugar de divulgação científica, mas não vi ainda muito incentivo para juntar arte e ciências de forma efetiva no Brasil. Então, ela queria a opinião sua sobre como fazer isso. Opa! Eu
Eu acredito na cocriação. Eu acho que a cocriação e a participação é fundamental, assim. Então, eu acho que a arte ela emerge disso, porque alguém comentou aqui no chat na apresentação da Liz e da Linda sobre a importância da imaginação. Eu acho que quando a gente traz, né, os estudantes, os alunos, alunas, as crianças, adolescentes para cocriar nessas mídias, a imaginação é algo que é inerente ao processo e possibilidades criativas, né, fazem com que a gente também se transforme em arte. Eu acho que eu não estou falando que é espontâneo, tá, gente? Acho que aí tem um trabalho também, né? O professor de artes vai concordar comigo que é um trabalho, né, de formação para as artes também. Mas eu acho que quando a gente abre, né, a gente rompe os limites aí das formatações pré-definidas, né, dos modelos pré-determinados. Eu acho que as crianças e adolescentes já trazem a arte nesse universo, né? Então a gente percebe na produção delas o quanto a estética, a constituição, mesmo técnica, né, dessas expressões artísticas, elas aparecem. Em relação ao Freire, que você estava comentando, né, eu acho que a academia está aberta, viu, para isso, gente. Eu vejo, principalmente agora no centenário do Freire, né, as questões de decolonialismo, de participação, de ações de baixo para cima, elas foram muito recorrentes. Eu acho que a gente tem no Brasil um movimento bem intenso de resistência, né, ainda mais frente ao atual governo, e que propicia, que traz, né, as ideias freirianas para o debate e para a ação, né, realmente para a ação. Eu estou no Instituto de Biociências da USP, que é um instituto, né, do que se chama de ciência dura, né, da hard science, mas a gente consegue ter um diálogo extremamente frutífero, né, com os nossos colegas cientistas e entre os professores voltados para pesquisa em educação e comunicação. Eu acho que essas barreiras, elas estão sendo um pouco desmistificadas, desconstruídas, na minha visão. Eu sou bem otimista em relação a esse processo na academia, pelas minhas experiências, né? E vendo também as publicações na área. Obrigado, Alessandra. Tem uma pergunta da Lizzie Rushton, que está em inglês. Lizzie, I can see that you posted a question. Would you like to ask the question? I mean, maybe I would rather have you asking the question if you want to you. I don't know if Lizzie can hear me. Yeah, sorry, I had my interpretation, so I was, yeah. So shall I ask my question, Arthur? So, I mean, I saw that you posted the question. I was just wondering whether you'd like to ask the question directly. I can read out, but no, I can do. I'll try and make it simpler as well. So thank you so much, phenomenal work. Would just be interested in your perspective on how our work can help education to include more of children's everyday lives and experiences. So how we can bring their perspectives into education spaces so that those experiences and perspectives are more valued. Kind of what kind of ideas or approaches do you have for that, if that makes any sense? Elisa, acho que esse é um grande desafio, né? Porque, como eu falei, vocês estão do olhar da escola para a comunidade, eu estou trazendo o olhar da comunidade para a escola. Mas eu acho que esse diálogo é extremamente importante, né? Nessa ONG que a gente tem parceria, a gente já, antes da pandemia, né, esse trabalho todo foi feito antes da pandemia. Com a pandemia, a gente teve que modificar as nossas ações. Então, as crianças passaram a construir mídias sobre a Covid, né? O nosso foco foi esse. E, por um segundo momento, foi uma demanda de como, né, as escolas estaduais no Brasil nem sempre deram conta de atender as crianças durante a pandemia, no momento de isolamento, passou, então, a gente a fazer mais um acompanhamento escolar, de reforço escolar, né, nesse projeto. Mas, ao meu ver, também, eu acho que esses atores locais precisam sair dessa posição de que é a escola que tem que mobilizar. No caso do Brasil, isso é muito difícil, né, porque os professores já estão atolados, ainda mais agora com a base nacional, né, curricular comum, que tem que adaptar essa base para um novo modelo de escola. Enfim, a gente tem, né, o retorno da pandemia, extremamente complexo você trazer mais uma demanda para a escola, para ela ter que pensar agora na articulação
com o contexto externo. Então, eu acho que também esses agentes, né, e aí eu incluo a universidade, incluo essas ONGs locais, não essas grandes ONGs internacionais, mas essas ONGs locais, acho que são os postos de saúde, enfim, subprefeituras, também precisam procurar a escola e tentar amarrar essas articulações. Então, acho que é um caminho aí de mão dupla, não é só a escola que tem que organizar isso, mas também esses atores não escolares, né? Eu acho que é um trabalho coletivo aí, conjunto. E isso transformado em política pública, né? Porque no momento em que teve no estado de São Paulo movimentos de por exemplo, levar a escola para museus, as escolas participavam disso, era uma política pública de Estado para que as escolas participassem das instituições culturais dos seus territórios. Só que esse projeto findou e isso fez uma diminuição de saídas, né, da escola brutal, né? Então, sem políticas públicas também, não adianta só o esforço do professor, do diretor, da diretora, né, da professora, do educador da ONG, não é suficiente, né? A gente tem que atuar em vários níveis de ação. Por isso que eu falo do micro, meso e macro, né? A gente tem que estar o tempo todo com esses níveis interligados. É pensar na complexidade, não tem jeito, né? Maravilha, Lê. A lot of work Obrigado. to do. Thank you for that response. Thank you, Lizzie. Eu percebo, falando para os tradutores agora, que se eu ficar passando do inglês para o português, a gente conversa depois sobre isso para amanhã, tá? Ver qual é a melhor forma de fazer isso, tá, gente? Uma última pergunta, tá, Lê? Porque a gente está com o tempo um pouco estourado. A pergunta da Tamires Magalhães, que ela disse: quais você acha que são os maiores desafios da educação sobre sustentabilidade em regiões como as comunidades ou as favelas brasileiras? Como trazer essa realidade dos alunos para dentro da sala? Ai, o grande desafio é responder a isso, né? É o que a gente vem discutindo, tá? Muito, né? Eu acho que esses projetos representam isso, né? Eu acho que são vários desafios, como eu apontei aqui. Eu acho que para mim o maior desafio hoje é a gente fazer como a gente flexibilizar o currículo, né? Porque o currículo está muito engessado, ele tem, né? Já responde uma lógica histórica, né? Mesmo que para cada escola ele tem as suas questões históricas, tem um ritmo da escola, né? Coloca aqui muito fortemente o tempo, o espaço escolar já muito determinados. Eu acho que a gente quebrar essa lógica é um dos grandes desafios, Eu acho que a gente precisa de melhores condições de trabalho para o professor poder ter tempo, reflexão. Você vê escolas, eu quero pegar o caso da escola de aplicação da universidade onde eu trabalho. É uma escola que, há um tempo atrás, os professores tinham um período em sala de aula, eles recebiam por X, uma carga horária de 30 horas semanais, eles tinham 12 horas em sala de aula e tempos para desenvolvimento de projetos, né, para pesquisa, para interações, são condições de trabalho que são favoráveis para projetos como esse, de flexibilização curricular. Mas se a gente não tem condição de trabalho, né, fica bastante inviável. Hoje, atualmente, os professores dessa mesma escola não têm mais essas condições específicas. Então, acho que é pensar em ferramentas, né, que possam ajudar que a escola rompa essas barreiras, essas limitações de diálogo, né, que impedem um diálogo com as comunidades externas. Eu acho que eu colocaria... É difícil, né? Acho que são vários desafios, mas acho que eu colocaria esse como mais evidente neste momento. Obrigado, Ale. Alessandra, foi fascinante ouvir você falar hoje, tá? Obrigadão pela apresentação.